E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 e tá com uma promoção muito legal para esse jogo Cruzeiro e Fortaleza. Um bônus de R$5 para todos os clientes, sejam já ativos na plataforma ou novos clientes. Basta você entrar aí no link da descrição, se ainda não for cliente, recebe também um bônus de até R$200 em apostas grátis, só seguir as orientações. Ativando a promoção, vai aparecer lá na sua carteira o bônus esportivo para R$5 para você utilizar nesse Cruzeiro e Fortaleza, só que você precisa clicar na opção criar aposta. Aí você vai selecionar entre as diversas opções disponíveis lá, né, vencedor, quem faz gol, se você quiser apostar num hat-trick do Gilberto, é um direito seu, embora eu não recomende, tá? Mas tem lá a possibilidade, número de escanteios, enfim, todas aquelas hipóteses você clica e na hora de confirmar a aposta, não esquece de marcar a caixinha, utilizar o bônus disponível. É super simples, promoção super legal, eu já fiz ali o meu combinado muito louco de mais de 3 gols, com mais de 12 escanteios, enfim, se der certo, vou ganhar uma moeda lá. Então faz a sua combinação, não esquece de marcar a caixinha para utilizar o bônus, tá? Senão ele acaba descontando da sua carteira, né? E o mais importante, galera, aposta com responsabilidade para se divertir. O Cruzeiro treinou nessa manhã de terça-feira lá na Toca da Raposa, encerrando a preparação para o duelo dessa quarta, 7 da noite, né? Também conhecidas como 19 horas, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, jogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pepa relacionou aí 24 jogadores para a partida, as principais ausências são o Matheus Jussa, porque está emprestado pelo próprio Fortaleza e pelo contrato não pode enfrentar o clube de origem. Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina seguem no departamento médico e o Fernando Henrique não foi relacionado por opção da comissão técnica. No campinho fica mais fácil entender as opções, são 3 goleiros, Rafael Cabral, Gabriel Mesquita e Anderson, provavelmente o Mesquita vai ser cortado. Pra zaga, Lucas Oliveira, Neres, Luciano Castanho e Reinaldo. Laterais direitos, William e Igor Formiga. Laterais esquerdos, Marlon e Kaique. Kaique que é uma novidade, né? Tá recuperado da lesão. Como alternativas de meio campo, Ian Lucas, Machado, Alisson e Neto Moura são mais volantes. Daniel Júnior e Matheus Vital, meias que jogam centralizados com o Pepa. Wesley, Nicão, Robert, Bruno Rodrigues e Stênio, alternativas para as pontas. Henrique Dourado e Gilberto são os centroavantes. Aí vale pontuar que o Robert mais uma vez está sendo relacionado para o jogo. Amanhã no vídeo de pré-jogo a gente fala um pouco mais sobre alternativas táticas aí, provável escalação, mas nenhuma grande novidade. Ótima notícia o retorno do Kaique, também achei legal o Robert ser relacionado mais uma vez. Veremos se dessa vez ele consegue fazer a sua estreia, né? Se o Pepa dá uma oportunidade pro garoto. Mas a grande notícia das últimas horas é que o Cruzeiro anunciou a contratação do defensor colombiano Elibelton Palacios, de 30 anos, que estava no Elche da Espanha. Ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, que será válido até dezembro de 2025, assim que ele passar pelos exames médicos. O pré-contrato, normalmente, ele é um contrato de fato, viu, galera? Só que não tem como o Palacios assinar nesse momento um contrato, porque ele tem vínculo com o Elche até o dia 30 de junho. E como ele ainda não fez os exames médicos aqui em Belo Horizonte, né, ele chegando à capital mineira, fazendo os exames médicos, aí sim deve assinar esse contrato longo, né, 2 anos e meio de vínculo. Não acho que vá acontecer como o compatriota dele, Jason Guzmán, né, que supostamente tinha um pré-contrato com o Cruzeiro, mas que parece que não era propriamente um pré-contrato, ele acabou não vindo. Mas falando aí sobre o Palacios em si, né, Elibelton, que segundo matéria lá do GE, é em homenagem ao Elivelton, né, que fez o gol do título do Cruzeiro na Libertadores 97. O Elibelton nasceu antes do Elivelton jogar no Cruzeiro, mas já era um atleta conhecido, né, São Paulo, Corinthians, já tinha ganho Libertadores, enfim. Eu considero essa uma contratação criativa e isso não é necessariamente um elogio, mas pelo fato de ser um atleta que não estava aí nos holofotes dos clubes brasileiros. Ele nunca jogou por aqui, então a gente tem que ter o pé atrás com essa questão
questão da adaptação, até porque as passagens dele pelo futebol europeu não foram boas. Ele teve uma passagem pelo Clube Brugge da Bélgica, onde ele não rendeu bem, e essa mais recente no Elche, eu diria que ele foi discreto, mas não tinha como ele ser brilhante, porque o time era bem ruim. Eu pretendo fazer aquele tradicional vídeo de olheiro, mostrando lances do jogador, só que eu tô com um probleminha para usar os lances dele jogando pelo Elche, que dá muito problema de direito autoral. Então eu tô vendo o que eu consigo fazer, se eu vou ter que utilizar lances dele jogando na Colômbia, parece que vai ser o jeito, porque La Liga o pessoal tem as manhas dos robôs aí, pega os lances e realmente não tem como utilizar. Mas enfim, acho que essa semana ainda vai estar no ar o vídeo. E é interessante observar algumas mudanças que esse jogador passou aí na sua carreira, tá? Ele começa lá no Deportivo Cali, demora um pouquinho para se firmar, tem um empréstimo em La Equidad, que também é um clube da Colômbia, onde ele joga regularmente, aí o Deportivo Cali chama ele de volta, ele vira titular, e era um lateral extremamente agressivo, um cara de muita velocidade, ia para cima, dava assistência. Ele sempre teve algum problema na questão da consistência, tá? É um jogador meio irregular, até o Bruno Garcês lá do Sudaca Brasil pontuou isso muito bem no vídeo também. Não é aquele jogador que tá sempre rendendo em alto nível, ele teve alguns bons momentos, outras quedas na carreira, e por isso mesmo não teve uma carreira tão brilhante quanto prometia no início. Quando o Palacios sai da Colômbia para ir para o futebol belga, ele era ali um jogador promissor, ofensivo e tudo mais. Com o insucesso dele por lá, quando ele volta para a Colômbia, ele já é um jogador um pouquinho diferente, um pouco mais defensivo, que melhorou seu posicionamento, o comportamento ali na linha de 4, mas que já não era aquele cara com aquele pulmão absurdo para ficar fazendo todo o corredor direito como ele era lá no início de carreira. Mas ainda assim conseguiu se destacar no Atlético Nacional, muitas vezes jogando até como zagueiro, e aí é um ponto de preocupação porque o Palacios não é um jogador alto, ele tem ali aproximadamente 1,80 m, tem lugar falando 1,81 m, tem lugar falando 1,77 m, enfim, ele tem aproximadamente 1,80 m, não é um cara que, quando a gente olha estatísticas de cada temporada, ele não tem um bom desempenho nas disputas de bola pelo alto, porque se a gente quiser lembrar um outro colombiano, Ivan Córdoba, era mais baixo que ele, tinha tipo 1,72 m, mas tinha uma impulsão absurda que conseguia compensar. Não é propriamente o caso aí do Palacios, tá? Ele realmente fica devendo nessa questão da bola aérea, mas é um defensor que tem um bom passe. Ele foi pro Elche no início de 2021 e aí na Espanha ele jogou na maior parte do tempo como lateral direito mesmo, tá? Não era um jogador que tinha muito destaque no apoio, tanto que ele não participou de gols, não deu assistências nesse período todo de Elche. Confesso que eu tenho um pouco de dúvida se o Pepa imagina o Palacios como uma opção para lateral direita ou para zaga, tá? Eu realmente não acho que ele seja brilhante em nenhuma das duas funções, embora saiba fazer ambas. A minha aposta principal é que ele vem para ser um lateral direito mesmo, um cara para disputar a posição com o William, eventualmente para que o William tenha um descanso, né? Porque ele tem um histórico de problemas físicos e tudo mais, e o William tá jogando todas as partidas. O Igor Formiga parece não ter convencido muito, mas tecnicamente o Palacios não é melhor que o William, tá? O William é bem mais jogador que ele, inclusive, quando a gente compara o auge de cada um e até o momento atual do William. Acho que o Palacios pode ajudar o Cruzeiro sim, espero que ele não tenha vindo com um salário astronômico, tá? Espero que seja dentro da realidade do Cruzeiro, mas me parece um jogador útil para se ter no elenco, embora tenha alguns pontos de atenção, né? Pelo que eu vi aqui nesses 2 anos e meio de Elche, o Palacios teve 5 pausas por lesão, a grande maioria delas lesões musculares na coxa. Pausas pequenas, de 4, 5 jogos no máximo, mas ainda assim é algo que afeta o desenvolvimento do jogador. Então vamos aguardar, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Para que ele possa nos ajudar, seja na lateral ou na zaga. E um nome de perfil parecido que foi ligado ao Cruzeiro é do zagueiro Robert Rojas, paraguaio do River Plate. Segundo o Globo Esporte, ele foi oferecido ao nosso clube e o River quer receber 4 milhões de dólares pelo jogador. Para que eu li essa matéria, eu só pensei na figurinha, às vezes o indivíduo tá louco na droga, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, o Cruzeiro vai pagar 4 milhões de dólares em algum jogador, e com todo o respeito que o Robert Rojas merece, ele é um zagueiro fraco, tá? Assim, quando o River Plate contratou ele junto ao Guarani do Paraguai 5 anos atrás, eu tenho certeza que o River Plate esperava que ele fosse se tornar muito mais do que virou. É um zagueiro
zagueiro reserva do River na maior parte do tempo. Eu não vou ser injusto com o camarada, ele é um zagueiro de boa velocidade quando a gente considera a média, né? Muitas vezes joga como lateral, inclusive na seleção paraguaia, mas não é tecnicamente um cara brilhante. É um jogador baixo, ele tem menos de 1,80 m, né? Algo até similar ao Heriberton Palacios. Até fiquei em dúvida se realmente o Cruzeiro fez qualquer tipo de sondagem ou tem interesse nesse jogador. E tá bem nítido que é um jogador bem distante aí das possibilidades financeiras do Cruzeiro, tá? Acho que definitivamente esse cara não vem pra cá. E tecnicamente eu nem queria que viesse. Eu não acho que o Rojas seja um grande jogador. Não é porque o cara joga no River Plate que ele é bom, viu, gente? Tem muito jogador que joga em clube importante aí que é bem mediano pra baixo, e o Rojas definitivamente não é um jogador que enche os olhos de ninguém, tá? Então essa notícia saiu do nada para lugar nenhum, acho que não vai avançar nada não. E a outra especulação sem sentido do dia foi sobre Derlis González, atacante paraguaio de 29 anos do Olímpia. Segundo a Rádio Deportiva do Paraguai, o Cruzeiro teria interesse no jogador que em 2023 fez 4 gols em 9 jogos e não joga desde 19 de março, quando sofreu uma lesão no joelho. E é justamente por esse problema físico que essa especulação me pareceu muito sem sentido, tá? O Derlis González é um jogador até bem conhecido, né? Ele teve uma passagem pelo Santos entre 2018 e 2019, uma passagem bem fraca, bem apagada mesmo. Ele jogava normalmente como um ponta, atualmente no Olímpia ele joga mais como um atacante central, e por lá ele faz a diferença, meteu 20 gols na última temporada. Não se trata de um pereba, não é um jogador sem qualidade, mas o cara tá machucado, velho, sabe? Ele teve uma lesão feia, uma lesão sozinha, não rompeu o ligamento, mas foi lesão de menisco e tudo mais. Está afastado aí aproximadamente 3 meses, não tem um prazo exato de quando é que vai voltar aos gramados, deve ser agora no segundo semestre. É um cara que tem contrato com o Olímpia até o final de 2024, é tecnicamente um jogador bem importante para o Olímpia, então para tirar ele de lá precisaria pagar uma grana também, né? E aqui eu estou desconsiderando o aspecto físico, tá? Se ele tivesse inteiro a ponto de bala, já seria uma contratação complicada. Estando ele no departamento médico, não faz nem sentido especular, né? Eu não conheço nenhum clube que se preze que contrata jogador lesionado. O único caso que eu me lembre foi daquele Cruzeiro na época Itair, que definitivamente não era uma época que o Cruzeiro se prezava, né? Que contratou o glorioso David lesionado, o cara demorou meses até estrear, enfim, isso não faz sentido, gente. Não se busca jogador que tá machucado. Agora sobre saídas. Segundo a apuração da jornalista Monique Vilela, o meio-atacante Nicão foi procurado pelo Coritiba. O Coxa gostaria de contratar o jogador imediatamente, arcaria com o seu salário, mas o Nicão recusou a proposta pela identificação que tem com o Atlético Paranaense. O Nicão, que tá treinando normalmente na Toca da Raposa, relacionado para o jogo de amanhã, inclusive, como a gente falou no início do vídeo, né? E eu nem descarto totalmente a hipótese do Nicão ser negociado e ir jogar em outro clube agora no meio do ano. Ele ainda não ultrapassou 6 jogos no Campeonato Brasileiro, tem 5 partidas, ainda pode se transferir eventualmente. Mas é claro que o Nicão não vai jogar no Curitiba, gente. Pensa, você é ídolo de um clube, a torcida do Atlético Paranaense adora o Nicão, inclusive eu nem descarto que o próprio Atlético Paranaense queira ter o Nicão de volta, seja esse ano, seja no ano que vem, porque ele teve uma passagem muito marcante por lá. O cara vai jogar no principal rival, sabe? E estando o Coritiba numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, pra que o Nicão ia se queimar? É fato que o Nicão tem sido uma grande decepção no Cruzeiro até o momento, né? Eu, pelo menos, esperava que ele pudesse render muito mais, até por já ter morado em Belo Horizonte, já conhecer a cidade das passagens por Atlético e por América, e até agora tem sido uma grande decepção. O que eu espero é que a gente não fique nessa aí até o final do ano, né? Que ou o Nicão reencontre seu futebol e ajude o Cruzeiro nessa reta final de temporada, ou que o Nicão seja negociado e vá atuar em outro clube onde ele possa ser feliz, onde ele possa reencontrar seu futebol. O que não dá é para o Cruzeiro ficar pagando salário para um jogador que não é uma opção de fato, né? Que ele até é relacionado, fica no banco, mas nem entra nos jogos. Isso aí precisa mudar. E o lateral Marlon falou sobre as especulações que o ligam ao Krasnodar da Rússia. Em entrevista ao Samuel Venâncio, ele disse que está muito feliz no Cruzeiro, tem como objetivo permanecer por um longo período no clube e conquistar títulos com a nossa camisa. Então acho que essa novela aí a gente pode encerrar antes dela ganhar mais corpo, né? O Marlon tem contrato longo com o Cruzeiro até o final de 2025. Se aparecer uma proposta de fato, aí sim a gente discute a respeito, mas
especulação do possante Krasnodar, na moral, não tem por que a gente ficar alimentando esse papo. Todo mundo sabe que o Marlon tá jogando muito bem, fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Aí vamos supor que aparece aqui um time da Espanha, um time da Inglaterra, da Itália, enfim, de uma grande liga europeia querendo o Marlon. Eu acho que isso aí poderia balançar o jogador e facilitar uma transferência. Agora uma proposta do Krasnodar da Rússia, saca? Tipo, na moral, velho, eu acho que só jogador que não tem mercado pra querer. Lembrando que o Marlon acabou de completar 3 meses de Cruzeiro, né? Tem pouquíssimo tempo que ele tá aqui, tá jogando bem, tá adaptado, tem contrato. Então, galera, ó, o Marlon já falou que tá focado, tá feliz aqui no Cruzeiro. Vamos em frente, é jogador nosso e boi no lambe. E o time feminino do Cruzeiro perdeu por 2-1 pro Corinthians no jogo de ida das quartas de final do Brasileiro. O nosso gol foi marcado pela Marília e o pênalti que deu origem ao segundo gol do Corinthians foi uma palhaçada. Existe uma diferença técnica, né? O time do Corinthians é bem melhor que o do Cruzeiro. Na partida de ontem eu até achei que não foi uma diferença tão grande assim. O Corinthians não fez um grande jogo, o Cruzeiro conseguiu travar muito bem e o Corinthians teve lá muito mais finalização, mas eram finalizações assim de pouco perigo, aquele chute meio forçado, que a jogadora não tá numa melhor posição e mesmo assim tenta. Acho que vale muito a gente destacar o gol do Cruzeiro, que foi marcado depois de uma cobrança de escanteio, né? Quem sabe os homens aprendam alguma coisa com isso, até porque a Marília que fez o gol, ela é muito pequenininha, velho, sabe? Ela antecipou ali, desviou de cabeça, fez o gol do Cruzeiro. Assim, a gente poderia ter conseguido até um resultado melhor, né? Mas as principais jogadoras ali do ataque também não viveram uma boa jornada e o campo lá em Muriaé tava ruim também, né? É impressionante como todos os campos do mundo tão ruim, do mundo não, né? Do Brasil. Mas acho que o pessoal de Muriaé merece parabéns, palmas mesmo, porque o Cruzeiro disponibilizou ali pouco mais de 3 mil ingressos para partida e esgotaram, né? Todos os ingressos foram retirados, o pessoal foi em peso, apoiou o time lá e o Cruzeiro fez um papel decente. Se não fosse a arbitragem inventar aquele pênalti ridículo, o Cruzeiro teria levado um empate pro jogo de volta e a gente ainda tá vivo, né? Embora seja muito complicado. Seria um pequeno milagre o Cruzeiro conseguir vencer o Corinthians lá em São Paulo e garantir a classificação para a próxima fase, mas é isso aí. Como diria Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha, né? O jogo de volta é na segunda-feira da semana que vem e as meninas não fizeram feio, tá? Para quem tinha perdido por 7-1 na primeira fase, o que deixava a gente meio preocupado, esse 2-1, graças à arbitragem como foi, deixa uma boa impressão de que o time do Cruzeiro esse ano, talvez a gente não consiga ir muito longe, mas se continuar investindo nas próximas temporadas, vai poder brigar lá em cima. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!